E aí, amantes da cultura japonesa, querem saber mais sobre o Japão? Continua aqui. Olá, meus queridos amigos, estamos aqui para mais um vídeo falar sobre a história do Japão. O vídeo de hoje fala sobre o período Kofun. Então vamos começar logo do início. Não tá entendendo esse primeiro tópico que apareceu aqui? É porque você não viu os outros vídeos, né? Então, assiste os próximos que eu vou deixar aqui, ó. Deixar no card aqui para você assistir o primeiro e entender como é que isso vai funcionar. Não tá falando, o primeiro é para saber o significado do nome, a origem do nome. O nome deste período é Kofun, com este kanji. Sim, que significa túmulo antigo, túmulo velho no passado, enfim. Sim, túmulo porque tem a ver com túmulo. Né? O nome deste período vem de túmulos que eram feitos. E eles são bem diferentes, são grandes, assim, sabe? Eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó, vocês podem ver? Tá vendo? Eles eram desse jeito aqui, ó. Estão olhando aqui? Sim, isso aqui são vários formatos deles. Aqui não parece tipo uma fechadura, né? Então, eles eram desse jeito aqui. Grandes, né? No início, eles eram pequenininhos, era só um amontoado de pedra. Eles iam colocando, né? Com o passar do tempo, né? Vários e vários anos. Começou a vir grama, assim, parecia tipo uma montanhazinha hoje em dia. Mas vem desse período, que aqui fizeram muito disso. Muito mesmo. Muito mesmo. Vocês vão dar um... Olá, meus amigos. Gui Arakishi do futuro falando. É que eu esqueci que eu não coloquei a quantidade de Kofuns que tinham aqui. São 159 mil. Me desculpa, eu só anotei agora que eu estou editando. Então, são 159 mil. Pra caramba, né? Então, podem voltar pro vídeo agora. Tchau. Vocês vão ver a quantidade que é aqui. Bem, como era só para saber o significado do nome, então vamos ao segundo tópico. Aqui, bem, como o próprio nome, né? Kofuns são o que de mais importante aconteceu nesse período. Mas, para chegar até isso aqui, passou outras coisas muito importantes para chegar nessa arquitetura, né, dos túmulos. Primeiro começaram a serem feitos ainda dentro do período Yayoi, bem no finalzinho. Porque nesse finalzinho, assim como começou a ter várias guerras, porque eles começaram a ter riquezas, né, que era o arroz, graças a isso, então começou reinos, né? Pelos países que começaram assim, ficaram maiores, mais fortes, assim, clãs, as pessoas que dominavam esses reinos, que estavam ganhando, dominando outros, começaram a ficar mais fortes. Então eles começaram, então 5 desses maiores, assim, se juntaram e ficaram sob o comando do mais forte dentre esses 5. Aí surgiu o reino de Yamato. E foi aqui, ó. Foi bem aqui, ó, Nara aqui, ó. Não tá vendo, não tá o nome aqui, mas aqui é Nara, né? Região de Nara aqui no Japão. Pode ver, perto de Osaka. E Kyoto, que eu falo Osaka, que é como eu falo em japonês, né? Osaka me dá um nervoso. Eu falo Osaka. Bem, aqui em Nara, aí eles começaram a fazer, esse rei aqui, esse comandante, esse líder, queria que o reino dele se tornasse maior, mais civilizado. Eu tô pequeno, vamos voltar aí. Então ele queria que fosse mais civilizado, então ele pediu, né, obviamente ele mantinha contatos com a China, com a Coreia nessa época, e ele pediu se poderiam trazer estudiosos, professores, para ensinar eles a ter uma sociedade melhor, mais evoluída, não é? Então veio arquitetos, mestres em cerâmica, mestres assim, né, para poder construir casas, essas coisas. Foi aí que veio essa arquitetura dos túmulos. E esse túmulo também representa o poder. Quanto maior
o Kofun feito, mais poderoso significava que aquele rei, aquela pessoa que estava enterrada, era poderoso em vida, não é? Além disso, como está se desenvolvendo, eles também tinham nesse Kofun, eles botavam umas esculturas chamadas Haniwa. São estatuazinhas, né? Vou mostrar aqui, vamos lá, aqui, ó. Antes de mostrar a estatuazinha, vou mostrar mais ou menos como era o Kofun aqui, ó. Esse aqui, tá vendo? Era mais antigo. Feito mais antigo, se a gente fazer menorzinho, mas aqui já começaram a botar umas entradinhas aqui, né? Que no primeiro não tinha entradinhas. Acho que eu tenho até a foto desse. Como era primeiro? Vamos aqui, ó. Aqui, esse aqui é um bem grande, viu? No meio da cidade que tem lá hoje em dia. Uma grande aqui em cima. E ficava os Hanya, que eu vou mostrar daqui a pouco. Outro aqui. Aqui, esse aqui é o maior. Onde está o meu mouse? O maior que tem no Japão, que fica em Osaka. Esse aqui, ó. Visão de perto. Que é do Imperador Nintoku, ao que parece, porque os túmulos que são de imperador, né, que dizem ser a família imperial, não pode ser mexido. Tem uma lei que você não pode mexer nesses túmulos que tem a ver com a família imperial. Então supõe-se, né, que porque os historiadores, arqueólogos não podem mexer. Então dizem que né? O negócio é o maior, com 486 metros de comprimento. Enorme. Você consegue ver já pela cidade, né? Ele é gigantesco, tem esse fosso, essas coisinhas em volta. É absurdo. Absurdo o tamanho dele. Aqui, ó, a parte de cima, tá vendo? Essas esculturazinhas aqui, ó. Que são os Haniwa. Eu falei que tem vasos e tal. Ainda não tinham fazendo vasos, como eu falei sobre no período de Jomon. Também faziam outras coisas aqui. Aqui, esse aqui é um pouco mais moderno. Moderno quer dizer lá pro final do período Kofun, quando eles começaram a fazer isso aqui, que eles esqueciam de fazer coisas dentro. Porque dentro também tinha alguns enfeites, algumas coisas assim. E às vezes podiam esquecer. Né, não tinha como colocar, tinha que tirar as pedras todas, tirar essas paradas tudo pra poder colocar ali dentro. E dentro eles colocavam às vezes espadas, alguns pertences de quem tava ali. O pós-vida, eles também acreditavam nessas coisas para dar um conforto dele ali. Ó, vamos chegar ainda nos Haniwa. Aqui, ó. Olha qual é da imagem, tá? Mas tá aqui o Haniwa, ó, tá vendo? Cavalinho. Eu acho que é cavalo mesmo, esse pintadinho que tá aqui. Soldadinho ali, né? Falo que mesmo, esse Haniwa aqui tem a ver com a vida da pessoa que está enterrada, sabe? Como dizem isso aqui parece ser coisa da vida da pessoa que ele fazia, né? Os animais que ele tinha, tá vendo? Ó? E meio que de armadura, né? Tem umas casinhas ali, também tinha umas construções meio de casas, assim, também eles também faziam esse tipo de coisa. Opa, um certo spoiler aqui. O terceiro tópico, vamos lá. Então, continuando daqui mesmo. Porque sabe que o terceiro tópico aqui da minha série é falar sobre a vida, como eles viviam nessa época. Mas não mudou muito assim, sabe? Não teve lá aquela mudança, né? Então, o que mais mudou mesmo foram exatamente os Kofuns que estavam fazendo, né? Aprimorando essas coisas para melhorar como sociedade, que aparece nos próximos períodos. Mas como aqui, além que os agricultores eram chamados para fazer os Kofuns, então, além de agricultura, plantar, colher, pagar impostos, eles ainda tinham que fazer isso, fazer aqueles monumentos que demoravam anos e anos e anos, né? Milhares e milhares de pessoas eram feitas para poder fazer isso, né? E nesse período continuava tendo muitas guerras, porque, né, tinha reinos, vilas com pouco dinheiro, né, pouco alimento. Então começaram a desenvolver aqui
armaduras aqui, tem as armas aqui, espadas, tá vendo, ó? Não é a katana ainda, tem um período que ela surge, mas já dá pra ver que parece muito a armadura samurai que os samurais usavam, tá vendo? Tem mais, ó, aqui, ó, coisa mais de espada, lembra muito espadas chinesas, né? Porque eles queriam imitar, né, que a China era o ápice da cultura na época, né? Tem mais aqui sobre outras coisas de guerreiro. Aqui um outro Hannya, que esse Hannya aqui mostra mais uma vestimenta cerimonial que eles faziam aqui, ó. Não era muito do dia a dia, não, essa vestimenta. Mais Hannya aqui. Isso aqui é acho que eu coloquei errado aqui as imagens. Essa aqui eu conheci, parece ser o Kofun mais antigo que tem. Que outros Hannya, não parece aquele vidro. Ai meu Deus, bebedouro de barro que tem aqui no Brasil. Vou botar uma fotinho aqui. Lembra muito, cara. Eu pensei na hora isso. O cavalo, né? Aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo? Tem as réplicas de casa que era na época. Tá vendo? E tem mais aqui, ó. A mesma foto de antes, mas só ela aqui, né? Outras fotinhas das casas. Aqui, isso aqui é um negócio muito legal que eu encontrei. Que alguém fez um projeto 3D. Vamos deixar o link na descrição de onde eu encontrei isso. Tem um videozinho da pessoa mostrando de como era a vila nessa época. Olha só que legal. Muito maneiro esse projeto 3D, cara. Eu achei isso muito legal. De cima aqui, ó. Também lembra pequenas vilas e lugares assim que a gente encontra no Ghost of Tsushima, no jogo, para poder salvar. Então, muito legal isso aqui, cara. Olha isso. Bem assim mesmo, continuou. Ghost of Tsushima se para no período de Kamakura. E vai chegar aqui daqui a pouco na nossa historinha. Na nossa série de vídeos. Vendo, ó. Que ainda lembra mesmo aquelas casas do período de Omon e Yayoi, né? Feito aqui, só que não tá muito escavado aqui. Isso é muito legal aqui, ó. Casinhas no alto. Ó, mais da armadura, que já foi mostrado aqui antes. Outras armaduras aqui, ó. Consegue ver. Tá bem uma mistura de armadura chinesa, né? E de samurais que eles usavam, vendo? Aqui, ó, tem uma amostra aqui do período, ó. Kofun, ali na ponta. Período Nara, Kamakura e no Sengoku. E as datas aqui também. Como foi evoluindo, tá vendo? Muito maneiro isso. Vamos ver aqui no canal. Então, como está mostrando aqui, se tá no QR Code, é porque é o final do vídeo. Isso aqui é se quiser me ajudar. Se chegou até aqui é porque você gostou, né? Se quiser ajudar aqui, ao mínimo é R$1, como eu falei no vídeo passado. Bom, é isso aí. Pô, eu tô pequeno ainda. Vamos voltar. Então, se você gostou, inscreve aqui, dê um like, compartilha, comenta o que achou, né? Compartilha com quem gosta desse negócio aí, cara. Quem gosta do Japão. Aumentar essa comunidade de gente que ama o Japão. Sabe? Gosta da cultura, gosta da história dele. Vamos juntar aí para fazer novos amigos, ter uma comunidade grande, né? Então, Matane.